Tá ali. Ah, agora foi. Agora sim. Então, bora, né, pessoal? Boa noite a todos, para quem entrou depois. Hoje a gente vai falar sobre hematologia forense. E sempre eu gosto de me apresentar no início, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriele Xavier. Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. Sou pós-graduada e especialista em Biologia Forense pela Unileia. Atualmente, eu sou mestranda em Biotecnologia também pela UTFPR, com minha área de pesquisa em plastinação em peças anatômicas, então entra ali na área da anatomia humana. E eu gosto de falar que eu sou uma entusiasta em ciências forenses desde os meus 15 anos, então já temos quase 10 anos aí que eu estudo isso. Eu descobri a profissão perícia criminal, né, lá na minha adolescência, no meu ensino médio, e aí eu comecei a buscar sobre isso, né, comecei a estudar, enfim, fazendo curso, antes mesmo de iniciar minha graduação, então é uma área que eu tenho muito apreço desde muito cedo, e eu venho estudando e me especializando nisso desde então. Também, atualmente, estou como palestrante e professora particular em Biologia Forense, então, se vocês tiverem interesse, tá estudando para concurso ou só por curiosidade mesmo, quer aprofundar seus conhecimentos, pode me chamar, conversar comigo, que a gente pode marcar algumas aulas, tá bom? Eu deixei uma frase ali que eu gosto muito, que é: o conhecimento transforma, porque é algo que eu acredito que, até citando, né, essa frase me faz lembrar de outra, né, de Albert Einstein, que é a ideia, né, a mente que se abre uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho original. Então, eu gostaria de parabenizar todo mundo que está aqui hoje buscando conhecimento, porque você está se transformando, você está criando opiniões, juntando uma bagagem e, consequentemente, pode ajudar outras pessoas, né, principalmente nessa área que a gente está inserido, né, que é a área da perícia. Então, parabéns também à Sol e ao David, eu sempre falo isso nas outras vezes que eu estive aqui também, que é incrível o trabalho deles, né, todo esse conhecimento que a gente tem, gratuito, certificado, que ajuda para o pessoal que está na graduação também, é sensacional. Mas vamos ao que interessa, né? Se vocês quiserem ir fazendo pergunta ao longo da aula, podem ir levantando a mão, eu estou com a janela pequenininha aqui, enxergando se vocês estão mandando mensagem, tá? Bom, então, hematologia forense vai estudar o sangue, né? E o sangue é um dos vestígios mais predominantes e abundantes em uma cena de crime. Esse sangue, ele pode nos trazer diversas informações. Aqui eu listei algumas para vocês e a gente vai aprofundar um pouquinho elas depois. Primeiramente, a presença de sangue nesse local, ele pode te dizer se foi uma morte natural ou uma morte violenta, por exemplo. Ah, mas como que teria uma morte natural com sangue, presença de sangue, enfim. Existem alguns tipos de úlceras, né, principalmente aqui na região do esôfago, estômago, em que essas úlceras podem acabar se rompendo e causar uma hemorragia, né? Se for no esôfago, por exemplo, vai causar hemorragia, vai cair toda essa hemorragia no estômago da pessoa e ela vai acabar projetando esse sangue para fora através do vômito. Então, essa projeção vai parecer que é uma morte violenta à primeira vista. Quando você enxergar todo aquele sangue, você vai imaginar que é uma morte violenta, mas na verdade não, foi uma morte natural que mimetizou uma morte violenta. Então, o sangue pode nos dar essa informação. Aí toda a análise, né, desse sangue, dos padrões de manchas de sangue vão ser importantes para determinar se isso foi uma morte natural ou uma morte violenta. Morte violenta, então, todo mundo sabe, né, atos violentos, por exemplo, homicídio, que vai causar também toda essa hemorragia. Outra coisa que o sangue também pode nos mostrar em uma cena de crime é a presença de poças, né? Geralmente as pessoas imaginam que, por exemplo, pancadas na região da cabeça poderiam ocasionar uma morte instantânea, né? Isso é algo que a gente já imagina de início.
mas em alguns casos não. E aí, isso pode indicar, essas poças podem indicar a sobrevida da vítima. Por quê? Às vezes essa vítima tomou uma pancada na cabeça, mas continuou viva. Vocês concordam que, consequentemente, o sistema circulatório dela ainda estava funcionando, o sangue estava bombeando, o coração estava bombeando sangue, aliás, e esse sangue, né, por ter uma lesão, foi sendo extravasado para fora. Então, ao se deparar com uma poça de média ou grande porte, você pode inferir que essa pessoa ainda se manteve viva por um período de tempo, porque esse sangue continuou saindo para fora. Concordam? Não foi uma morte instantânea. E aí, provavelmente, essa pessoa vem a óbito devido à perca, né, de pelo menos 50% do volume sanguíneo, que já é suficiente para a morte, né, para o óbito. 50% de perca do volume sanguíneo já ocasiona a morte. Então, isso também é outro ponto que o sangue pode nos demonstrar, né, a sobrevida da vítima. Outra coisa também é que é difícil você mensurar o volume de sangue, né, num local de crime, né, mas você consegue também ter uma noção do local da lesão, justamente pela presença desse sangue externo. Por quê? A quantidade de sangue vai depender do local da lesão, né? Tô lendo ali o slide. Artérias superficiais tendem a apresentar maior volume extravasado comparado a lesões na região torácica ou abdominal. Por exemplo, a gente também tem um preconceito, né? Que se levar uma facada no tórax, no abdômen, a pessoa vai sangrar muito. E, na verdade, ocorre ao contrário. Esse sangue é, sim, extravasado, mas ele é extravasado para dentro, né? Para a cavidade abdominal, para a cavidade torácica. Não é externalizado. Já quando você tem uma lesão na região da cabeça, do pescoço ou artérias superficiais, como, por exemplo, a nossa artéria radial, vai ter ou até a femoral, né? Vai ter uma hemorragia assim externa. Então, esse sangue vai ser extravasado em maior quantidade comparado a uma lesão, né, na região do tórax ou abdômen. Outro ponto também, outra aplicação, né, seria essa projeção por pressão. O que é isso? Quando você tem um cadáver já em estado de decomposição, né, principalmente na fase gasosa, em que você tem a produção de gases, está todo aumentado, qualquer movimentação no cadáver, ou até mesmo por ação da pressão mesmo interna, pode acabar rompendo, né, o tecido, ou esse sangue ser extravasado por algum orifício, né? E aí vai ter essa diferença de pressão e esse sangue vai ser projetado para fora. Também isso vai ter um padrão, né? Então, às vezes, observando ali, você acha que é outro tipo de dinâmica, mas na verdade foi só uma projeção por pressão devido à própria decomposição, tá? Então, essas são algumas das aplicações da hematologia forense que ela é muito vasta, gente. Vocês vão ver. Não tem como a gente falar sobre tudo, mas eu vou tentar dar a melhor aula possível para vocês. Aqui, a gente está subdividindo a hematologia forense. Então, ela tem duas grandes áreas. A primeira é a hematologia forense identificadora. Porque, imaginem comigo, né? Você é um perito agora. Hoje, nessa aula, todo mundo é perito. Você chegou num local de crime e você se deparou com um vestígio que parece sangue. Tá, então, o primeiro passo é você se fazer duas perguntas. Isso é sangue? Se sim, esse sangue é humano? Então, esse é o princípio, é a base da hematologia forense identificadora. Você identificar uma amostra, se ela é de sangue e, além disso, se é de sangue humano, tá? Já vamos entrar nessa parte. E a outra área da hematologia é a reconstrutora, que vai nos trazer os padrões de manchas de sangue que vão determinar a dinâmica dos fatos. A partir disso, você consegue inferir se a pessoa estava ali, caminhou para o outro lado sangrando, se houve uma facada, se houve várias pancadas, enfim, a partir da hematologia forense reconstrutora, você consegue determinar isso, tá? E aí depois a gente vai falar detalhadamente sobre isso.
Vamos entrar, então, em hematologia forense identificadora. Para isso, né, para você identificar esse sangue, existem alguns testes, que são os testes de orientação. Como o próprio nome já diz, os testes de orientação têm o objetivo de orientar as análises subsequentes. Então, eles são caracterizados, né, como testes de triagem. Eles vão triar, você vai analisar essa amostra, vai ser o primeiro teste que você vai fazer. E aí temos um componente do sangue que é muito importante para essa fase de identificação, que é a hemoglobina. A hemoglobina, recapitulando para quem já estudou, ou até mesmo para quem não sabe, é uma proteína presente no nosso sangue, que é responsável pelo transporte do oxigênio dos nossos pulmões para os tecidos. E ela vai ser muito importante nessa fase de identificação. Por quê? Quando o sangue, né, através de uma lesão, ele vai extravasar, né, vai ir para a área externa, essa hemoglobina ela vai começar a sofrer vários processos degradativos, vai começar a se degradar. E nisso ela vai sofrer uma oxirredução e vai originar uma outra molécula, que se chama a hematina. Essa hematina vai ter ferro em sua composição. E esse ferro, ele é muito importante nas atividades de peroxidase. E o que são essas atividades de peroxidase? São as reações presentes nos testes de orientação. Então, percebam que está tudo interligado. Os testes de orientação são baseados em atividades de peroxidase e essa atividade de peroxidase é baseada no ferro presente na hemoglobina, certo? Então, tenham isso em mente. Bom, então, como eu falei, os testes de orientação têm como base a atividade de peroxidase, que nada mais é decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Quando você tem uma reação positiva de peroxidase, significa a presença de hemoglobina no vestígio hematóide. A gente chama vestígio hematóide porque é um vestígio que parece sangue, né? Você imagina que seja, mas você não tem certeza. Então, você chama de vestígio hematóide. Então, essa reação positiva vai significar que tem hemoglobina nessa amostra. Porém, como nem tudo são flores, né? Essa atividade de peroxidase, ela também pode ser encontrada em alguns vegetais e também em animais, porque existe hemoglobina presente nos vertebrados, né? Não só em nós. Então, a partir disso, você pode até indicar que tem sangue, mas aí você não sabe se é sangue humano ou animal, tá? Então, lembrem que esses testes são testes de orientação, eles vão te orientar, te dar mais ou menos um norte de que rumo você vai tomar daqui para frente. Bom, falando ainda sobre os testes de orientação, eu trouxe alguns testes que já foram utilizados antigamente, que já estão em desuso, mas eu trouxe a título de curiosidade para vocês, tá? O primeiro teste é o teste de Zanganter, que era basicamente utilizar água oxigenada para verificar se tem sangue. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui já colocou água oxigenada em um machucado. E colocando ali, o que vai acontecer? Vai formar bolhas, espuma, né? E era esse o princípio. Eles chegavam numa amostra, achava que era sangue, colocava água oxigenada, se fez bolha é sangue, se não fez, não é. Só que, ao longo do tempo, né, isso foi se tornando meio precário, né, não tinha informação suficiente. E também, alguns pontos negativos era que precisava de um volume grande de amostra para ter essa reação de peroxidase. Então, às vezes era pouco sangue, colocava água oxigenada e nem tinha reação, mas ainda era sangue, sabe? Então, por isso que ela não é mais utilizada. Também porque essa forma de detecção, ela acabava degradando o DNA. Então, a gente sabe que em cenas de crime, às vezes a gente tem apenas uma amostra, né? Pode acontecer de ter apenas uma amostra de sangue, e se você acabar com ela, você não vai mais conseguir fazer nenhuma outra análise posterior, né? Que é principalmente a análise genética.
Então, você precisa tomar cuidado com os testes que você vai realizar para que seja possível essa análise genética depois. Então, também em desuso. A segunda, Edler Ascarelli, que o indicador é a benzidina. Nesse caso, a reação torna, né, o meio ali azulado. Então, o resultado positivo, a amostra fica azul. Também, pontos negativos. É cancerígena a benzidina, existem estudos que estão indicando isso, e também ela causa degradação do DNA. Então, já não utiliza mais. A última, verde malaquita, em que o indicador também é o verde malaquita, e o teste positivo, né, para a presença de sangue, né, de uma amostra, ficava verde. Pontos negativos, é cancerígeno. Então, também já não é mais utilizado. Meu Deus do céu, e agora, né? O que utiliza nesse mundo? O teste mais utilizado é o teste de Kastle-Meyer, em que o indicador é a fenolftaleína, e no resultado positivo você vai ter uma coloração rosa, tá? Então, aqui, observem que na primeira imagem, a gente tem ali uma haste flexível, para a gente não falar a marca, ou melhor, um swab, né? Com uma amostra de sangue. Qual que é o procedimento, né, desse teste? Vai pegar esse teste que pode ser produzido, ele é vendido comercialmente, mas ele pode ser produzido. Você vai pingar esse teste em cima ali da parte de algodão onde está a amostra e, posteriormente, pingar uma gota com água oxigenada. Se essa amostra ficar rosa, significa um resultado positivo para sangue, porque se tem hemoglobina nesse sangue, nessa amostra, vai reagir com a água oxigenada e com o reagente e vai tornar essa, na verdade, vai reagir com a água oxigenada e através do reagente vai mudar a coloração, tá? Tem uma oxidação ali da fenolftaleína que vai acabar tornando isso rosa. E aí vai ser visível, né, no caso. Então, esse é o teste mais utilizado. E aí entramos, né, em outro teste de orientação muito conhecido, muito falado, eu já vi que tinha aparecido uma mensagem sobre ele, que é o teste do luminol, né? Muito conhecido depois do CSI, então nem se fala, que nada mais é do que uma reação de quimioluminescência que libera energia em forma de luz. E a composição, né, desse luminol, a reação desse luminol, ele, mesmo sem o sangue, tá? Isso é algo que às vezes alguém não saiba. Mesmo sem o sangue, essa reação vai tornar luminosa, vai ficar com essa cor azulada fluorescente, né? Mesmo sem o sangue. Mas o que acontece? Demoraria horas para que você tenha essa quimioluminescência, que você veja essa luz brilhante. Então, o que acontece? O ferro, ele atua como catalisador dessa reação. Catalisador é acelerar, né? Vai acelerar essa reação. Então, se existe ferro em determinada amostra, consequentemente do sangue, né? Aí é específico, essa amostra vai ser catalisada e vai liberar energia em forma de luz bem rápido, tá? Então já vai ficar tudo brilhante, mas também ela não dura muito tempo, tá? Ali 40 segundos, 1 minuto, e aí apaga, tá? Esse teste, ele é altamente sensível, muito, muito, muito sensível, tanto que ele tem a detecção anos depois, mesmo em superfícies que foram limpas, tá? Então, ele é altamente sensível, o teste do luminol. E aí, eu coloquei aqui um caso, né, que agora até teve uma repercussão novamente, depois da série na Netflix, que é o caso da Isabela Nardoni, em que eles conseguiram, a partir do luminol, determinar sangue, a presença de sangue em uma toalhinha da Isabela. Por quê? Né, entraram lá no apartamento, os peritos observaram que na lavanderia... Pra gente, apaga aquela porcaria daquela mensagem, meu. Tá aberto o microfone do Perícia em Foco. Eles observaram que na lavanderia lá da família Nardoni tinha
um balde com a toalha dentro, limpa, e era a única coisa que estava lavada dentro da lavanderia, cheia de roupa suja. Então, já acendeu uma luzinha ali, né? Ué, tá tudo sujo e lavaram só um paninho, né? E aí eles fizeram todos os testes do luminol, enfim, e mesmo a toalhinha tendo sido lavada, ainda assim foi possível a detecção de sangue na toalha, tá? Então, por isso que a gente coloca assim que o luminol, mesmo em superfícies limpas, ele pode trazer esse resultado positivo. Também, esse luminol ele vai ter maior luminosidade em manchas envelhecidas. Por quê? Em manchas, como eu falei lá no início, em uma mancha que é extravasada, o sangue é extravasado, a hemoglobina começa a se degradar, começa a sofrer oxirredução, consequentemente, ela começa a se transformar em o quê? Hematina. Quanto mais velha for essa mancha, maior a quantidade de hematina presente nela. Consequentemente, maior vai ser a reação, né? A hematina tem ferro, tá, gente? Que é uma degradação da hemoglobina. Maior vai ser a reação com o luminol e, consequentemente, maior a luminosidade. Então, observem ali na imagem, né? Na primeira imagem não tem nada, né? Tudo limpo. Borrifou o luminol ali, apagou as luzes, conseguiu observar a presença do sangue. E o teste do luminol, ele é utilizado assim, por exemplo, foi para uma cena de crime em que era de homicídio. Chegou lá, tá tudo limpo, tudo organizado, né? Suspeita, digamos, de homicídio. Tudo limpo, tudo organizado, e aí o perito vai borrifar o luminol por tudo, para que ele tenha essa né, noção, pelo menos, de como que pode ter ocorrido a dinâmica dos fatos ali, já que está tudo organizado e tudo limpo. Entretanto, o teste do luminol, ele pode comprometer outras análises, porque ele vai causar ali a degradação do DNA também. Então, por isso que ele deve ser o último a ser feito em uma cena de crime, tá? Então, vai ser feito todas as outras análises primeiro, por último, o luminol, para que você consiga ter a integridade dessas amostras para eventuais análises genéticas. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, sou eu, professora. Pode falar. A minha pergunta é porque eu sou bem leiga nisso daí, eu estou fazendo biomedicina, né? Mas eu estou achando muito interessante. E a minha pergunta é assim: eu queria saber exatamente qual é o vestígio, o resquício de sangue que fica que aparece nesses testes, porque nem uma pessoa ela pode jogar cândida, né? Ou esfregar, enfim, fazer o que for ali para tirar. E o que é, e visivelmente, até como mostrou na foto, a gente realmente já não vê mais nada, né? Mas o que realmente fica que aparece nesses testes, por favor? Obrigada. É o ferro da hematina, principalmente. Porque mesmo que seja limpo, mesmo que como eu falei, voltando aqui, olha a especificidade dele. 1 para 5 milhões. Então, uma partícula que seja de sangue em 5 milhões de partículas de água, ele ainda vai ser detectável. Então, ele é muito específico, porque ele vai reagir com a mínima molécula que tem ali. Só que também ele tem algumas limitações, né? O luminol. Ele pode também ter algumas reações com outros componentes. Por isso, apesar de ser altamente sensível, ele não é totalmente específico, tá? Ele não é totalmente específico. Por isso que ele está dentro de um teste de orientação, tá? Então, você pode imaginar, teve sangue. Já teve gente que me perguntou se sêmen aparece com luminol. E, na verdade, o sêmen, ele é presente naquela luz negra, né? Não é no luminol. Por isso que tem gente que confunde. O luminol tem a reação com o ferro, presente na hematina degradada da hemoglobina, tá? Então, por mais que seja minúsculo, pode ainda ter a reação. Voltando, então.
saímos dos testes de orientação. Então, agora, a gente precisa determinar se esse sangue é humano, né? Você encontrou um sangue, tá? Pode ser animal, pode ser humano, aí você vai fazer outras análises. Lembram que os testes de orientação vão orientar para as outras análises. Testes de origem humana. Então, aqui eu trouxe 2, tá? Que são os principais. O primeiro teste, aí o pessoal de biomedicina vão entender melhor essa parte. Os testes de inibição, o teste de inibição da antiglobulina. Então, quando a amostra de sangue humano, quando tem uma amostra de sangue humano, as imunoglobulinas que estão presentes no plasma desse sangue vão neutralizar as antiglobulinas que vão estar presentes no soro Coombs e não vão permitir a aglutinação do sangue. Meu Deus, tá falando grego, né? Vamos devagar. O sangue, então, vai ter no seu plasma essas imunoglobulinas. Você vai colocar, basicamente você tem a tua amostra questionada, né, a amostra que você vai avaliar, e você vai colocar esse soro Coombs, que é toda uma preparação do reagente, enfim, isso não vem ao caso agora. Depois vocês podem pesquisar ali como que funciona, né, tem vídeo, material explicando bem certinho como que acontece essa reação. Mas, enfim, você vai pegar esse reagente e vai colocar junto com a tua amostra, tá? Esse reagente o soro Coombs, né? Junto com a tua amostra. Se a tua amostra tem essas imunoglobulinas presentes, elas vão neutralizar as antiglobulinas que estão presentes nesse reagente que você colocou. Então, esse reagente tem antiglobulina. Você colocou ali dentro. Se elas tiverem, se existir imunoglobulina, significa que é sangue humano, né? Ele vai neutralizar essas antiglobulinas e não vai permitir que o sangue aglutine. O que é aglutinação? É formar uns gruminhos, como se fosse. Vocês conseguem observar, não sei que tamanho que tá o slide para vocês, mas vocês conseguem observar ali naquele, onde tá negativo aqui, ó, que tem uns grumulinhos, né? Como se fossem uns coaguladozinhos. Então, isso é aglutinação. Se aglutinou, é porque não tinha imunoglobulina para neutralizar as antiglobulinas e isso causou a aglutinação do sangue. Elas não foram neutralizadas. Se tem imunoglobulina, significa que é a presença de sangue humano e, consequentemente, vai ter a ausência da aglutinação. O sangue vai ficar liso, percebem? Ele fica totalmente líquido normal. Então, isso é preparado, centrifugado, depois é homogeneizado a amostra para observar se vai aglutinar ou não, tá? Então, ausência da aglutinação, positivo para sangue humano, porque aí o soro Coombs, né, foi neutralizado pelas imunoglobulinas presentes no sangue humano. Entretanto, esse teste ele é restrito ao uso laboratorial, né? Por quê? Reagente que é utilizado, o soro Coombs, precisa ser refrigerado. Você precisa de equipamentos laboratoriais, né? Como, por exemplo, uma centrífuga. Não tem como, infelizmente, descarregar uma centrífuga nas costas e levar para a cena de crime. Então, tudo isso torna esse teste um teste laboratorial. Mas... Fala. FecaCult. Como? O FecaCult. Sim. Também. Eu uso FecaCult. Olha aí, ó. Então, agora perdi minha linha de raciocínio. Olha ele aí, ó. Então, qual que é a alternativa, né? Já que você não pode levar uma centrífuga nas costas, você tem os testes imunológicos, que é a imunocromatografia, que é o mais utilizado, né? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a reação de anticorpos anti-hemoglobina humana, que na presença de hemoglobina humana vão ter o resultado positivo, tá? Então, vai ter essa reação dos anticorpos presentes no teste
com a hemoglobina humana, causando, né, resultando em um positivo, que vai ser a visualização de 2 linhas no teste. Que aí é basicamente o teste de gravidez, né, para as mulheres que já fizeram, né. Ou o teste de COVID, que foi muito utilizado, né, nesses tempos atrás. Então, basicamente, vai pegar a amostra em questão, né, a amostra questionada, você vai colocar a solução que vem junto com o teste, né, vai pingar ali quantas gotas forem necessárias, e aí vem escrito na bula, e vai esperar a reação ali acontecer. Um risquinho, negativo. Não tem anticorpos, não teve a reação ali, não tem hemoglobina, então é negativo. Se for positivo, vai ficar os 2 risquinhos como um teste positivo de COVID, de gravidez. Entendeu? Esse teste, ele é o mais utilizado, o mais rápido, o mais eficaz, e enfim, né? Já que não dá para carregar centrífuga. Então, terminamos essa parte de identificadora, né? E aí a gente vai entrar na hematologia forense reconstrutora. Vocês têm alguma dúvida até aqui do que a gente já falou? Eu queria saber. Dar uma pausa. Eu queria saber sobre o luminol, uma pergunta, uma dúvida, né? Tem alguma superfície aonde limpa o sangue e o luminol não pode detectar? Tipo, vai dar um exemplo, um piso de madeira, ou um chão, uma areia, não sei. Tem algum lugar onde se limpa o local e o luminol não detecta o sangue? Olha, é possível? Eu desconheço no meu conhecimento, né? Se alguém souber e quiser acrescentar aqui, sintam-se à vontade, mas que eu saiba, não. Acredito que talvez areia, né? Uma superfície mais difícil, talvez, mas pode ser até que mostre, né? Como eu falei para vocês, ele vai ter essa reação com a minúscula partícula que tiver. Se alguém quiser falar alguma coisa, mas eu desconheço, tá? Eu não sei. Um perito que há 10 anos ele volta no mesmo lugar para ver se ainda pega, e ele ainda pega resquícios ali no mesmo lugar. Há 10 anos ele volta para ver se ainda pega. Cara, isso é muito louco. E olha que o luminol, ele pega sangue independente de ser humano, né? Sim. Ele sabe que é humano porque depois ele fez outro teste, mas ele volta no mesmo lugar há 10 anos. Eu falo, caraca. Que louco, né? Saber que passa tanto tempo. Meu Deus, se alguém vir aqui na minha casa... Não matei ninguém, tá? Mas é que eu vivo fazendo essas coisas de mato e fazendo esses experimentos mesmo. Né? Eu também. Se vier passar um luminol aqui, e quero ver eu me explicar daí, né? O que eu vou falar? E se eu abrir minha maleta? Minha maleta é cheia de fecacute, porque eu não vou pegar e ficar pagando para fazer teste em laboratório, né? Sim. E eu preciso, às vezes, fazer testes, que nem quando a gente foi fazer o de perícia em carro, né? E eu tenho minha maleta com tudo isso. E às vezes você acha coisas dentro do carro, e aí você quer fazer ali, tá? Você acha camiseta, você acha, porque às vezes foi acidente, aí você quer fazer, né? Aí você quer fazer o teste, aí, pô, você tem um negócio ali na hora, você... Aí eu falo, por que você quer tanto teste de sangue oculto? Pra quê? Pra quê? Ô, Gabriele. Oi. Boa noite, gente. Boa noite. Uma vez, uma amiga me contou que ela fez o teste, é até nojento, mas com o sangue da menstruação. Ela deixou um pedaço de pano por alguns meses lá. Um ficou sujo e o outro ela só fez lavar por cima, assim, e aí ela colocou, esqueci agora o nome daquele produto que a colega falou agora. E continuou, deu para ver, mesmo depois de meses de ela ter lavado, e o outro ela não deixou secar por si só, deu para perceber que tinha sangue ali. Que loucura, né? Isso gente, é muito específico, né? Gente do céu, se a gente ficar pensando, os anos vão passar... a gente não mata ninguém, né? É verdade. Exatamente. Engraçado, né? Eu acho que essa é a ideia. Professora. Oi. Tá escutando?
Sim. Hoje existe também, assim, algum scanner que tira a digital do carro, scanner, passando assim um scanner no carro. Isso é a Sol. Fala, Sol, se você sabe. Scanner que tira digital? Do carro, um scanner, tipo passar um scanner, igual passa no código de barra. Olha, eu não conheço, o curso que eu fiz não foi para isso, assim, o que eu conheço para digital mesmo é o pó magnético, né? Eu conheço assim, eu não estou no padrão scanner ainda não. Deve até existir, mas não chegou para a gente aqui no Brasil. Deve. Nossa, com certeza deve existir em algum lugar, né? Se passar assim, já saía digital, daí já É o dá que eu um falo zoom. das neuromicroexpressões, né? Nos Estados Unidos, o FBI não usa polígrafo mais, usa os peritos em neuromicroexpressões. Porque o polígrafo você engana, o perito não. Aqui no Brasil nem sabe o pessoal nem sabe o que é um perito em neuromicroexpressão. Meu Deus. Então. Eu achei assim, imaginei. Ia ser legal se tivesse, né? Seria bom, né? Facilitaria bastante. A gente consegue pegar uma impressão digital em qualquer lugar. Mas o scanner é mais quando você vai viajar, né? Ou para você bater ponto. Agora, para você pegar no aeroporto, né? Na polícia ali na hora de você comparar a digital que você colheu lá no local de crime, você comparar no banco, que você tem as digitais ali de RG, no banco de dados, aí até tem. Agora, para você passar num carro assim, não tem, não. Pelo menos não que eu saiba. Já imagina aquelas cenas, né, do CSI, assim, o scanner vai, daí já dá um zoom na digital, daí já aparece o DNA, daí já aparece a casa da pessoa. Daí já vem aquele... bem FBI isso aí. Ai, gente lá fora, nossa, eu tive uma formação com uma menina, eu falo menina porque ela é jovem, né, mas jovem assim, de aparência também, não sei a idade. Mas eu tive uma formação com ela veio para o Brasil, é Kelly o nome dela, e aí ela falando das peritas em neuromicroexpressão lá fora, e eu assim, sabe, nossa, como eu queria ser reconhecida desse jeito. E porque lá fora, cara, não tem polígrafo, não tem. Tiraram tudo, eles chamam E aí eu falo, cara, por que aqui no Brasil tem no aeroporto as pessoas que ficam reconhecendo, né, as pessoas que aparentemente estão carregando alguma coisa, e isso é um perito em neuromicroexpressões, e não tem na polícia, se é a mesma coisa, né? Aí eu fico chateada, mas tudo bem, eu estou tentando. Vai chegar lá só. Eu estou tentando. Mas nesse caso, boa noite, gente. Boa noite. Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu não sei te falar se os policiais são treinados assim, porque eu já tive 2 veículos roubados, um eles acharam, encontrou, e tinha luva dentro do carro, tinha tudo. Eu falei assim, vocês não podem fazer as digitais? Eles falaram para mim assim, não, a gente não vai fazer, custa dinheiro e o seu seguro paga. O problema deles lá é isso, o seguro paga, eles não fazem mesmo. Não faz. Então, tipo, eu acho que os policiais, na verdade, não têm nem treinamento. Eu acho que a lei aqui só funciona se for homicídio mesmo, porque roubo, essas coisas, não. Eles não fazem questão. Mesmo. É para isso mesmo, é para esse tipo de coisa. E se o seguro pagar, então, se pagar até a vida, eles também não... Não corre atrás, exatamente. Não, mas se for casos mais específicos, e no aeroporto também, é bem rigoroso. Sim. Bom, vamos voltar para a Gabi, que temos mãozinhas levantadas. Tem mais pergunta? Gabi, já te avisando, você vai ter que fazer uma outra live dessa, porque não sei o que está acontecendo, o Meet está derrubando a galera e não está deixando entrar, e o pessoal está assim, revoltos aqui no grupo. Meu Deus, eu vou falar com a Gabi. Muitas mensagens. A gente vê aqui com a Gabi para fazer uma... Quem quiser assistir no gravado, tudo bem, mas a gente vê para fazer uma outra live para quem não conseguiu assistir. Tá? Será que é por conta do número de pessoas? Será que tem um não, limite? Estamos com 84.
Eu mesmo tentei 4 vezes. Agora, Então. a última que eu consegui. Não sei, mas nunca aconteceu isso. Está sendo a primeira vez. Então, eu tinha achado que era porque a gente renovou o plano, eu tinha achado que tinha mudado alguma coisa no número de pessoas. Aí eu fui verificar. Não é, porque nós estamos em 83 agora. Se fosse o número de pessoas... Para mim está marcando 93 só. Aqui está marcando para mim 93 na sala. Aqui para mim está marcando 99. Para mim tem 100 pessoas. Então, olha só, para cada um marcando uma quantidade de pessoas. Eu creio que seja algum problema no Meet hoje. Tá. Então, porque ele está derrubando até pessoas aleatório, né? É que nem ela entrou de primeira, teve gente que não está conseguindo entrar. Então, é algum problema no Meet. Ainda eu brinquei com o pessoal, ainda eu falei assim, galera, eu consegui entrar, mas eu perdi a palavra-chave. Ainda brinquei falando isso, né? Então, mas eu mesmo, foi depois de 4 tentativas, na quinta eu consegui. Tem gente que foi de primeira, tem gente que foi na quinta, tem gente que não está conseguindo. Então, o que a gente vai fazer? Quem conseguiu desde o início até o fim, a gente vai entregar o certificado e, beleza, não se inscreve para a próxima. Quem não conseguiu, a gente faz uma listinha, e que quiser, né, participar de uma outra, a gente faz uma listinha, e a Gabi vê um dia que ela está disponível e faz uma outra live. E quem quiser assistir no YouTube e quiser o certificado, a gente libera, porque é uma exceção, né? A gente não sabe o que está acontecendo e aí a pessoa comprova para a gente que assistiu, né? E de alguma forma, né? Eu não gosto de fazer isso porque a gente não está aqui para distribuir certificados, né? Mas a gente não tem muito o que fazer, né? A gente fica de mãos atadas, porque a pessoa já falou lá no grupo, mas se for por limitação de vocês, de número de vocês, e a gente que tentou assistir e precisa do certificado. Então já começa essa cobrança, né? Eu não gosto muito dessa cobrança, porque a gente não está aqui para dar certificado, né? Mas aí a gente acaba liberando o certificado, né, para as pessoas que estavam inscritas antes, né, para as 200 pessoas ali da lista, só, não vem me aparecer 500, que a gente não vai sair doando certificado, e aí é o que tem que ser feito, não tem jeito, né, eu já tinha explicado lá no grupo que não era um problema nosso, que eu fui até a minha e do David, né, que a gente compra ali juntos, né, ver se tinha limitação de pessoas, nós temos um plano que não é limitado, mas está acontecendo isso e a gente tem que se responsabilizar mesmo que a culpa não seja nossa, né? Então, Gabi, vou te deixar livre para continuar e responder as pessoas, tá bom? Tá bom. Oi. Não, Gabi? Oi. Só, Gabi? Pode chamar a Gabi de Sol, só de Gabi, tá tudo certo. No final de semana, o ministro também estava com instabilidade. Até comentei lá no grupo. Realmente o problema do Nietzsche. Eu estava fazendo um curso do Matheus e começou também a desconectar várias pessoas também. Tá vendo? Então, daí depois eles enviaram uma mensagem que acho que estava passando por algumas manutenções, algumas coisas, e realmente está tendo esse problema. Não vou certificar para ninguém. Não vai ter certificado. Depois vai dar um rolo esse certificado. Não, quem quiser assistir a próxima da Gabi. Para ser justo, né? Com certeza. Então vamos continuar, gente. Tem mais alguma pergunta sobre o que a gente já falou? Tem mãozinha levantada aí, a Geisa, o Tito. Será que levantaram? Não, esses dois vão perguntar, certeza. Então, podem perguntar. Bom, a minha são 2 coisas, uma eu já esqueci até, mas uma é o seguinte, gente, como o nabo, ele é rico em hematina, e ele reage com o luminol, é uma das coisas que, só que a reação é menos intensa que do sangue, mas dá para confundir com nabo, gente, esfrega nabo na cena do crime, não vou saber se é sangue ou se é nabo. Tá? E quando eu falei isso uma vez num livro, o pessoal falou, imagina, aí foram fazer o teste, realmente nabo confunde. E a
outra coisa que você comentou, agora fugiu completamente. Se eu lembrar, eu falo. Obrigado. Tá bom, obrigada a você. Por isso É que a verdade, gente gente. fazer o Fekakut, né? Para ter certeza que é o sangue humano, né? É sangue humano, é isso mesmo. Porque foi que nem eu falei para vocês, os testes de orientação, eles podem também ter essa atividade de peroxidase com planta, com fruta, com sangue animal também, então por isso que são de orientação, né? Então, o ideal é já fazer o específico para sangue humano, né? Pode falar quem quer perguntar. Boa noite, professora. Então, Boa noite. existe um protocolo específico para esses testes com o luminol e o Kastle-Meyer, como os cuidados, fazer uma cadeia de custódia para a coleta desses materiais? Sim. Existem os procedimentos, inclusive tem um livro muito bom que eu usei como referência, que eu vou colocar para vocês no final, que é sobre hematologia forense. Quem tiver interesse, né, em investir nesse material, ele é riquíssimo, inclusive tem até o protocolo, né, da preparação dos reagentes, assim, é bem, bem legal. Isso, a senhora vai informar depois, né? Obrigada. Eu vou até te mostrar a capa, mas no final eu tenho nas referências. É esse daqui, ó, da editora Millennium. Se quiserem tirar print, não sei se dá para ver bem. Qual é o nome, por favor, do autor? Hematologia Forense da Identificação à Análise de Manchas de Sangue, é da editora Millennium. Quem gosta da área da perícia, gente, esses livros são... Olha aí, Gabizinha. Olha aí. Aonde? No sol. Eu. Tá, peraí. No celular, né? Aguenta aí, peraí. Não, era aqui mesmo. Não tô vendo. Aqui mesmo. Na minha imagem, na minha... Meu Deus, eu não tô vendo. Peraí, é que eu tô na imagem pequena. Agora sim, peraí, que tá abrindo. Calma. Eu vou ter que me desfixar. Não sei se é a mesma edição que a sua. Opa, caramba, tá de cabeça para baixo, por isso que eu não tô vendo você. Tá fechada a tua imagem? Tá. O dela tá com o perícia em foco, não tá com a imagem dela. Não, o meu, sol. Não, o teu sol não tá aparecendo. Abre o microfone e fala para ele subir aqui em cima. Ela tá mostrando o livro. Oi, meu. Não. Agora sim. Agora... isso aí. É esse mesmo, gente. Os livros da editora Millennium são espetaculares. Para quem gosta dessa área forense... Essa prateleira aqui é só Millennium. É incrível, né? Eu amo. E é um investimento, né, gente? Porque eles não são tão baratinhos, mas vale a pena. São materiais riquíssimos. Então, existem sim protocolos, tá? Filha. Tá aberto o microfone. Só. Então, existem sim os protocolos, e alguns, é claro, que talvez a gente não tenha acesso, né? Porque aí já são mais sigilosos, até mesmo procedimentos operacionais padrões, né? Que chamam da própria polícia, enfim. Vamos seguir aqui, então. Peraí, deixa eu ajeitar a minha imagem, senão eu não enxergo vocês quando eu abro a apresentação, daí eu me sinto falando sozinho. Aí. Então, bora lá. Padrões e manchas de sangue. Então, entramos na segunda parte da nossa aula, né? Que é a hematologia forense reconstrutora. Essa parte, né, da nossa aula fala sobre os padrões e manchas de sangue que vão nos inferir uma dinâmica dos fatos que aconteceram em um local de crime. E para isso, a gente tem uma classificação dessas manchas de sangue, né? Então, assim como todas as áreas, né, de estudos, a gente precisa classificar para que você tenha uma organização e um padrão a ser seguido, senão cada um ia chamar a mancha de sangue de uma forma que acha que um livro, um autor diz que é isso, outro autor diz que é aquilo, então por isso que a gente tem essa padronização.
tá? Então, aqui, a gente tem as principais, né, classificações, e, claro, a gente não vai conseguir falar tudo, mas o que eu conseguir falar aqui para vocês, eu vou falar para que seja bem completo. Vocês, pelo menos, vão sair daqui tendo uma noção do que é, tá? A primeira Peraí, vou ter que abrir a minha imagem, senão eu não consigo enxergar. Os primeiros padrões de manchas de sangue são as manchas de formação passiva, em que essas manchas ocorrem, né, são dependentes da gravidade, em que são essas aqui em azul, tá? Então, esses são os padrões de mancha de formação passiva, dependem da gravidade. Aqui em verde, a gente vai ter as manchas associadas a outras forças além da força peso. Então, todas essas aqui são manchas de formação ativa. Você não vai ter só a força da gravidade, você vai ter uma força externa atuando sobre aquela mancha. Em amarelo, nós temos as manchas alteradas, que o próprio nome já diz, né? Elas foram alteradas por alguma forma. Eu vou tentar dar um zoom daí para a gente falar sobre, pelo menos, o nome de cada uma, tá? Para vocês terem uma noção de quantos padrões de mancha de sangue a gente pode ter. São inúmeros, né? E, por fim, a ausência de manchas, né? A ausência de manchas também podem nos indicar alguma coisa. E aí a gente vai falar sobre isso. Eu vou tentar dar um zoom aqui, porque tá bem pequeno, né, esse print. Bom, formação passiva, então. Meu Deus. A gente vai ter os gotejamentos, que podem ser isolado ou sucessivo. O sucessivo, por sua vez, pode ser estático ou dinâmico, e a gente vai falar sobre eles. Nós vamos ter outra mancha de formação passiva, empoçamento, escorrimento e saturação. Então, todos esses aqui são manchas que dependem da gravidade para acontecer. Aqui embaixo, a gente tem as manchas de formação ativa. Que podem ser manchas por transferência, essas, por sua vez, transferência por contato ou por arrastamento. Os espargimentos, que compõem a maior parte dessas manchas, né, de formação ativa, os espargimentos, que pode ser por impacto, pode ser o inercial, que daí tem o desprendimento centrífugo e o de parada, a gente vai falar sobre esses, o de retorno, o de saída, de expiração e porêmese. A gente não vai falar esses aqui, porque daí ia ficar muita coisa. Quem sabe em outra palestra eu posso complementar essa aula e a gente falar sobre isso, né? Mas só para vocês saberem, de retorno, é diferente do parada, né? O de retorno agora eu não me lembro de cabeça do que é. O de saída é quando tem, por exemplo, disparo por arma de fogo. Por exemplo, na região da cabeça, né? Aonde sair a bala vai ter esse espargimento. Por exemplo, se estiver na parede, né? Vai ter o espargimento atrás aqui e vai formar uma mancha de sangue. Por expiração, sistema de respiração mesmo, né? Às vezes acaba um espirro, alguma coisa que faz que esse sangue saia das vias aéreas, né? Alguma coisa assim. E por êmese, que nem eu falei lá no início para vocês, êmese é vômito. Então, acabar vomitando vai ter também esse padrão de mancha de sangue, tá? Aqui nós temos também, dentro da formação ativa, projeção por diferença de pressão e o espalhamento de volume em queda livre, tá? Então, aqui são as manchas de formação ativa, em que vai ter alguma força externa atuando sobre elas, tá? Subindo aqui em cima, as manchas alteradas, né? Podem ser alteradas por arrastamento, por limpeza, por insetos e a silhueta de mancha. A gente vai falar sobre essas. E a ausência de mancha também, que é a área de sangue... área de sombra e sangue latente. A gente vai falar hoje sobre a área de sombra, sangue latente, o sangue ali
que está escondido, né? Então é isso, vamos seguir o baile. Aqui, galerinha, ó, estamos na formação passiva, tá? Olhem sempre aqui que vocês vão se localizar. Tem muita mancha, então às vezes se percam na classificação. Mas o importante é vocês saberem que isso existe. Hematologia forense reconstrutora, formação passiva, primeiro tipo de gotejamento. Gotejamento isolado, tá? Ou estático também. Alguns livros trazem só como gotejamento estático, mas, a princípio, é gotejamento isolado. O gotejamento isolado, como o nome diz, né? O desprendimento de uma única gota de sangue. Pronto, é isso. Caiu uma gota de sangue. Mas, esse, assim como as demais, né, manchas de sangue, mas eu já vou falar isso logo agora, eles podem sofrer alterações por diversos outros fatores. A primeira é a altura de queda. Então, você vai ter uma diferença, né, do formato dessa mancha dependendo da altura que ela caiu, que ela se desprendeu. Também pode ter variação com a superfície de impacto. A diferença, né, caiu numa superfície lisa, caiu numa superfície porosa, como que vai ser o padrão dessa mancha? A gente já vai falar. Então, tenham em mente que essas manchas, elas podem sofrer alterações de acordo com a velocidade, né, que elas vão cair, a altura, e aí entra a parte da física, que daí é o David que tem que falar, e a superfície de impacto, tá? Aqui, observem que a gente tem dois tipos de mancha. Uma que caiu numa altura mais baixa e uma que teve uma altura de queda mais alta. As duas, o nome, né, só para vocês se situarem. O nome de uma mancha de sangue, que é essa aqui, pode ser qualquer uma, é a mancha parental, que é a mancha mãe, digamos, né, a mancha parental. Quando ela é desprendida, nesse caso, de uma altura alta, ela teve essa formação dessas gotículas aqui, que são as manchas satélites. Então, temos a mancha parental, a mancha mãe e as manchas filhas, que saíram da mãe. Conseguem entender? Eu acho que eles pensaram nisso quando eles colocaram o nome. Brincadeira. É uma forma de vocês conseguirem assimilar, né? Então, esse sangue saiu daqui, né? Porque quando essa mancha atingiu a superfície, teve a quebra da tensão superficial. Isso é muito importante. Tensão superficial do sangue. Então, vamos raciocinar. Nessa primeira, as duas foram eu que fiz essas imagens, então eu sei, posso falar com propriedade, né, do que aconteceu. As duas foram feitas em porcelanato, né, como eu falei, aqui na minha casa, se vir o luminol, eu tô bem pego. A primeira, ela caiu de uma altura mais baixa, né? Como o porcelanato ele é uma superfície lisa, essa mancha, ela tende a cair, espalhar e ter uma elasticidade. Então, ela vai e vai voltar e vai ficar no seu formato com as bordas regulares, arredondadinha, bonitinha, tá? Já quando ela tem uma queda de uma altura maior, dependendo, né, da velocidade que ela cair, da altura que ela cair, do impacto que ela tem na superfície, ela vai quebrar a tensão superficial. Quando quebrar a tensão superficial, ela vai romper e vai espalhar dessa forma aqui, toda irregular, e formar as manchas satélites. Entendido? Então, lembrem que pode ter essa diferença de altura e também a diferença de superfície. Aqui, deixa eu ver se vai carregar, porque vocês estão falando que a internet está ruim. Meu Deus, o que não está passando? Foi. Não é a sua não, Gabi. Tá. Aí, acho que vai... Tá carregando, né? Estão vendo? Sim. Aqui eu trouxe um experimento também que eu fiz, para a gente ver a diferença de superfícies, qual que seria esse padrão dessa mancha de sangue. Aqui são gotejamentos isolados. Lembrem, a gente ainda está falando de gotejamento isolado. Todas as manchas foram desprendidas da mesma altura. Se eu não me engano...
foi ali em torno de 35 centímetros, 40, por aí. Não me lembro agora. Percebam que, na primeira, temos o porcelanato. Segunda, temos a madeira. Terceiro, tecido. E, por último, o isopor. Tem papel também, mas eu não coloquei aqui porque não tinha muita diferença, tá? Mas também vai ter um aspecto diferente, né? Quando você tem o sangue em papel. Tem alguém falando? Sara, Lucivânia, vou fechar seu Tá áudio. aberto o teu microfone. Eu fiz o relatório para a mão direita e eu aguardo que você peça uma autorização. Fechei. Foi nada. Vamos seguindo, então. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vi que alguém levantou a mão. Pode falar, Sara. Enquanto isso, eu bebo água. Me desculpem que eu meio que me dei uma perdida aqui da palestra agora. A metodologia inerente à análise de padrões de mancha de sangue prende-se essencialmente com o método científico de abordagem em cima do crime, certo? Repete a pergunta, porque está bem baixinha a tua voz. A metodologia inerente à análise de padrões de mancha de sangue, ela prende-se essencialmente com o método científico da abordagem em cena do crime. Uhum. Recorrendo à metodologia de trabalho com finalidade em armação, preservação, proteção da cena, evitando comutações e tudo, e queria saber, nesse caso, detalhadamente, como que as manchas de sangue podem ser classificadas. Tá. Você diz o que a gente falou lá no início sobre a classificação? Isso. Tá, Eu meio então que vamos dei uma voltar lá. perdida agora, desculpa. Tá, então a gente vai voltar lá. As manchas de sangue, eu vou falar agora de forma mais breve, né, porque eu já tinha falado. Mas as manchas de sangue, elas vão ser classificadas da seguinte maneira. Manchas de formação passiva, que são as manchas que dependem da gravidade para acontecer. Então, por exemplo, você está com um braço ensanguentado, abaixado. Você não precisa fazer nada, né? Se teu braço tá saindo sangue, você não precisa fazer nada para que esse sangue caia, né? Tem a ação da gravidade, ele vai simplesmente cair no chão. Então, isso é manchas de formação passiva, elas dependem da gravidade. As manchas de formação ativa vão ser, não tem problema, Sara, não tem problema. A gente tá aqui para aprender e eu tô aqui para passar o que eu sei para vocês. As manchas de formação ativa, elas são manchas que vão estar associadas a outras forças, além da força peso, além da própria força dela, da gravidade de cair. Então, o que que é? Uma mancha que tem uma outra força, por exemplo, um espargimento por impacto, que é você ter uma superfície com sangue e você vai ali dar uma pancada sobre ela. Isso você vai formar uma mancha de sangue, obviamente, mas ela não aconteceu sozinha. Entendem que a mancha de formação ativa, ela teve algo ativo para que ela ocorresse. Então, ela estava associada a outra força, além da própria força da gravidade. Ok? Vamos para a próxima classificação. Manchas alteradas. São as manchas que vão ser alteradas por alguma forma, tá? Então, manchas que podem ter caído ou sido formadas por essas formas aqui, ativa ou passiva, e foram alteradas. Então, por arrastamento, por limpeza, enfim. E aqui temos a ausência de manchas, que é quando você não tem, né, o nome já diz, ausência de manchas. Então, essa é a classificação. Tudo isso aqui nessa imagem são padrões de manchas de sangue, tá? E aí a gente falou sobre o gotejamento isolado já, mostrei o videozinho aqui, e aí agora a gente tá falando sobre isso. Bom, como eu falei, essas manchas, elas foram formadas a partir da mesma altura, todas caíram da mesma altura, só que em superfícies diferentes. E aí eu quero que vocês reparem qual é o comportamento desse sangue, né, em diferentes superfícies. Temos aqui o porcelanato, né, uma superfície lisa. O que aconteceu? Bordas irregulares. Aqui a gente tem o fator do diâmetro que mudou, né, percebam que uma mancha mais próxima da superfície ficou um diâmetro menor, e uma mancha mais alta já ficou um diâmetro maior. Aqui, madeira.
Já teve, aqui então não teve, vocês percebem que não teve Meu Deus, eu olhei o comentário ali, eu me desfoquei. Percebem que aqui você tem uma mancha de borda regular, né? Não teve a quebra da tensão superficial na primeira. Já aqui na segunda, já na madeira, você já percebe que teve. Já teve uma quebra da tensão superficial, porque já formou o quê? As bordas. Eu deveria ter colocado outro slide primeiro. Deixa eu só passar, a gente já volta aqui. Isso aqui eu queria falar para vocês. Quando você tem a quebra da tensão superficial, a primeira coisa que acontece, né, é a formação desses espinhos, ou espículas, ou acúlios, né? Depende aonde você lê, vai estar escrito de uma forma. Então, já forma essas coroinhas aqui, tá? Então, percebam ali que no vídeo da madeira já aconteceu isso, né? Já formou essas espículas. No terceiro vídeo, a gente tem o tecido. Então, o tecido, ele também totalmente poroso, quebrou a tensão superficial do sangue e já espalhou também. Então, ele produziu, né, uma mancha totalmente irregular, com muitas manchinhas satélites, já deu para ver bem nítido ali, né? E percebam que ele espalha, dá para ver bem ali, né? Ele dá uma espalhada. O que acontece? O sangue começa a absorver, o tecido começa a absorver o sangue. Então, ele já vai ficar irregular. Depois de um tempo, isso porque ela foi filmada assim já na hora que ela caiu. Mas depois de um tempo, ele vai se tornar só um borrão vermelho. Não vai ter mais uma forma de manchinha assim. Já vai estar tudo mais borrado, porque o tecido vai acabar absorvendo esse sangue e espalhando ele, né? E por último, o isopor. Também, por ser uma superfície totalmente porosa, né, quebrou a tensão superficial e deformou totalmente a mancha. Então, percebam que você tendo uma superfície, quanto mais porosa a superfície, mais rígida e porosa, ela vai quebrar a tensão superficial da mancha e vai deformar ela. Superfícies lisas, bordas regulares. Ok? Até aqui tá ok, né? Então, vamos seguir, pra gente não ficar muito tempo aqui parado. Bom, aqui eu falei, né, então, dos acúlios. E aqui, vamos para o próximo gotejamento. Esse vídeo também tá muito lindo. Fui eu que fiz. O gotejamento sucessivo estático. Então, a gente tava falando agora gotejamento isolado. Travou aí? Para vocês? Não. Parece que eu me vi aqui meio travada na imagem, mas enfim, vou indo. O gotejamento que a gente falou era o isolado, né? Aqui a gente tem um gotejamento sucessivo estático. Tem que diferenciar porque temos o estático e o dinâmico. O estático, o nome já diz, né? Tá estático, tá caindo várias gotas consecutivas no mesmo local, uma por cima da outra. O que acontece? Essa mancha, ela também não deixa de ser uma mancha alterada, tá? Por quê? Você percebe que a segunda gota, ela já deforma, já altera a primeira. Porque a primeira mancha caiu, ficou ali. A segunda já caiu, já alterou a primeira. Então, você já tem um padrão, assim, querendo ou não, já é uma mancha alterada, tá? Mas, aliás, me perdi de novo. Bora, foco. As características dessa mancha. Deixa eu diminuir aqui agora, porque tá muito grande. As características dessa mancha são manchas irregulares, vão ter esses prolongamentos e também as manchas satélites muito evidentes. O que poderia acontecer aqui, né? A pessoa tá ali com alguma lesão e tá parada, né? Às vezes até morreu, né? Veio a óbito ali, ficou parado e esse sangue continuou gotejando uma gota atrás da outra. Então, inclusive essas manchas satélites, elas podem acabar atingindo superfícies ao redor, né? Dependendo do volume de sangue que for saindo, né? Se ficar muito tempo ali, isso aí vai aumentando, né? Obviamente, e vai formando poças, ok? Então, esse é o gotejamento sucessivo estático.
Já num gotejamento sucessivo dinâmico, esse sangue ele vai ser desprendido em movimento. Então, são várias gotas desprendidas com algum movimento horizontal. Então, nesse caso, a pessoa está caminhando, né? Aí, isso é uma informação muito valiosa para quem for analisar a cena do crime, né? Você vai chegar lá, vai ter, né, um caminho, assim, de gotejamento sucessivo dinâmico. Daí, no final, tá a pessoa lá, né? O cadáver lá já. Então, você vai poder inferir que no momento que ela estava nessa posição aqui, ela ainda estava viva, se movimentando e foi cair lá do outro lado, tá? Ou teve, né, alguma movimentação, tudo isso pode ser determinado a partir do sangue. Quais são as características dessa mancha? Vão ter a formação de espículas, né, os acúlios, ou espinhos, como vocês quiserem chamar, indicando o sentido do movimento. Então, elas vão estar voltadas, percebam aqui, ó, principalmente, vão estar voltadas para a direção em que foi o movimento. Então, esse é o gotejamento sucessivo dinâmico. Aqui temos outro padrão de mancha de sangue de formação passiva ainda, que é o empossamento. Também vai ter uma deposição sanguínea contínua. Lembra que eu falei lá no início sobre a pessoa ter uma lesão na cabeça e, né, esse sangue vai formar poças conforme for sendo extravasado. Essa mancha, ela vai ter provavelmente coagulação, né? Então, o sangue vai, né, na ausência de aditivos que impeçam ele de coagular, né, como, por exemplo, EDTA, que a gente tem nos exames, nos tubinhos de exame de sangue, né, comuns, vai impedir que aquele sangue coagule para que sejam feitas análises, né? Na ausência de não tem nada, vai coagular. Então, em um determinado período de tempo, esse sangue vai começar a coagular. E aí ele vai ficar com esse aspecto escuro aqui. Pode perguntar. Senão a gente perde o raciocínio. Quem ergueu a mão? Marcelo, acho que era. Tô vendo mãozinha não, Gabi. Tô vendo nenhuma mãozinha não. Nossa, parece que só se a pessoa ergueu e abaixou. Tá, vamos lá então. Então é isso, ó. Mancha empoçada, presença de coagulação, que é essa parte escura. Outra coisa que é interessante nessa imagem, percebam ali onde tem uma seta, que a gente observa que no momento em que houve a entrada aqui de um projétil, né, por arma de fogo, esse sangue estava escorrendo no sentido vertical. A pessoa estava em pé, né? Para falar uns termos mais fáceis. A pessoa, ao ser atingida, estava em pé. Então, esse sangue escorreu até certo ponto e a pessoa caiu, né? Caiu deitada. E aí, esse sangue mudou a sua trajetória. Observem aqui que fez até uma curva. E aí, começou a escorrer para cá. Então, isso também. A pessoa, você consegue inferir, ó, a pessoa foi ferida em pé e depois ela caiu. Não foi um ferimento já deitado, tá? Aqui, essa mancha aqui, ó, saindo da região da boca da pessoa também. Começou a extravasar esse sangue depois que ela já estava deitada, porque senão já teria indicado outro sentido da mancha, né? Então, percebam isso aqui é um escorrimento, que a gente já vai falar também, tá? Ou heparina, Bárbara, isso mesmo. Vai impedir a coagulação do sangue, mas a gente sabe que no cotidiano isso não vai acontecer, né? Gente, a Bárbara é famosa, viu? É? Que legal, então. Seja muito bem-vindo. Estamos chiques. Vamos lá. Escorrimento. Vai ser o acúmulo sanguíneo em uma superfície inclinada. Qual que vai ser a característica? Mancha escorrida no sentido mais baixo do pavimento. Então, vai fluir do mais alto para o mais baixo, né? Lembrem, a ação da gravidade a gente tá. Formação passiva. Então, aqui nessa imagem, né, uma lesão na região da cabeça, provavelmente, olha, ó, o sangue ele não ficou empoçado, porque provavelmente aqui era uma região inclinada. E aí esse sangue escorreu, formou outro tipo de padrão.
Aqui nós temos outro tipo também, que é a saturação, que vai ser o acúmulo sanguíneo em uma superfície porosa e absorvente. Então, esse padrão vai ter o embebimento, né? Geralmente tecido, estofado, colchão, tudo isso que pode absorver esse sangue vai formar esse padrão de mancha de sangue. Então, ele forma manchas irregulares, como eu falei, como a gente viu lá na imagem, no videozinho. A mancha cai e ela já se espalha, ela não vai ficar naquele formato ali que a gente viu. Então, manchas irregulares e o sangue é absorvido pelo tecido. Locais com maior dimensão dessa mancha, que você vê que está mais embebido, ou que está com uma mancha muito maior, né, porque ela foi acumulando e espalhando, pode indicar a proximidade da fonte abastecedora, que é a fonte da lesão, né? Então, você encontra ali um cadáver ali em cima da cama, por exemplo, igual a gente está vendo aqui, né? Se tivesse mais sangue nessa região e fosse, né, a região da cabeça, né? Claro, você vai comparar com a lesão, obviamente, que você está vendo, né? Mas isso vai indicar onde estava a lesão, certo? Ok, terminamos as formações passivas. Agora, a formação ativa. Até coloquei isso aqui para a gente não se perder na classificação. Formação ativa, como eu falei antes. Desculpa. Gotas que entraram em voo, né, literalmente, pela ação de forças externas somadas à força-peso. Podem ser impacto sobre superfície embebida em sangue, projeção de sangue a partir do sistema circulatório, respiratório ou digestório para o ambiente externo. Então, que nem eu falei, êmese, rompeu uma artéria, respiratório, isso pode causar essa projeção de sangue. E entre outros, que a gente vai falar. A primeira mancha de formação ativa é a transferência por contato. Então, vai ser o contato entre uma superfície embebida em sangue e outra limpa, né? Por exemplo, pegadas, mãos, né, que tá cheia de sangue, encosta em algum lugar, alguma superfície, digitais, né, impressões digitais. Então, vai ser sempre uma superfície que tem sangue, que está embebida em sangue, para uma superfície que está limpa, você vai ter essa transferência por contato. Percebam que isso é uma formação ativa. Para quem talvez não chegou até aqui e não conseguiu entender o que é formação ativa, né? Você está transferindo, você é o ativo. Você está transferindo essa mancha para outro lugar. Ok? Essa é a primeira. Aqui nós temos a transferência por arrastamento, outro padrão de mancha de sangue, em que um objeto ensanguentado move-se sobre uma superfície limpa, por exemplo, um arrastamento de cadáver. O cadáver está todo ensanguentado, passando por o chão limpo, por exemplo. Né? Pela superfície do piso ali está limpa e ele está passando. Então, isso vai fazer essa transferência por arrastamento. Vocês vão observar que tem outra mancha que é bem parecida, que aquela lá é... agora eu esqueci o nome, mas é por arrastamento também. Alterada, eu acho que é. Alterada por arrastamento. Que parece que é a mesma coisa, mas não é. Depois, então, prestem atenção nesse para depois vocês comparar com o outro. Aqui, um objeto com sangue se move sobre um limpo, tá? Os espargimentos, como eu falei, né, dei um spoiler antes. É o voo livre de gotas a partir da interação de uma fonte de sangue líquido com uma força externa. Então, observem ali nessa imagem, a gente já consegue ver um espargimento, né, esse sangue projetado. O primeiro espargimento, eu não vou falar de todos, né, mas trouxe alguns para vocês terem uma noção do que é, né, ficar um pouco mais claro. Espargimento por impacto. Um objeto atingindo uma porção de sangue líquido forma gotas que se espalham radialmente. Então, você tem uma superfície que contém sangue e você está atingindo ele com algum objeto, né? E esse objeto vai fazer com que esse sangue, né, se desprenda, forme gotas menores e se espalhe no ambiente,
O que isso na prática quer dizer? Por exemplo, essa imagem, uma vítima golpeada várias vezes na cabeça com um cabo de enxada, né? Então, teve a primeira lesão, a primeira pancada, abriu a lesão, né? Consequentemente, o sangue começou a ser extravasado para fora, na cabeça, né? Começou a ser extravasado. Na segunda pancada, você já vai ter a presença do sangue ali. Então, ao bater aqui, esse sangue, né, vai espalhar. Aí, se você tem outra pancada, cada vez mais, entende? Quanto mais pancadas, consequentemente, mais sangue e mais espargimento vai ter. Então, ali foi vários. Por isso que a gente já consegue observar ali na imagem. Outro tipo de espargimento é o inercial por desprendimento centrífugo. Meu Deus, é um trava-língua quase. São as gotas que são desprendidas de um objeto ensanguentado em movimento. Aqui, nessa imagenzinha, vocês conseguem observar que tem dois tipos de padrão, mas se atentem a esse aqui, ó, que é basicamente o caminho, tá? Entre aspas. É o caminho do sangue quando o agressor atinge a cabeça ali da vítima, já na segunda pancada, aquele objeto já está ensanguentado. Então, a hora que ele voltar, vai ter esse espargimento por desprendimento centrífugo. Esse sangue vai se desprender do objeto e vai ser direcionado numa parede, por exemplo, e vai formar esse caminho. Observem aqui, ó, tem várias setinhas. Isso aqui também é um espargimento inercial por desprendimento centrífugo, que é quando você tem esse movimento de voltar, tá? Bateu e voltou. E, consequentemente, isso também vai causar o quê? O espargimento inercial por parada. Então, né, o agressor, ele vai bater e ele vai parar aqui atrás. Então, as gotas vão ser desprendidas do objeto ensanguentado, que é esse aqui, por sua desaceleração abrupta. Então, quando ele para e joga para jogar de novo, esse sangue vai acabar se desprendendo. E aí vai ter esse espargimento inercial por parada, que depois, que pode, inclusive, estar na própria roupa do agressor, né? Como a gente observa aqui. Pode ser numa parede, como pode ser na própria roupa, tá? Então, esse é por parada. Falamos sobre os espargimentos. Agora a gente vai para outro padrão, tá? Não é mais espargimento. Projeção por diferença de pressão. Esse padrão de mancha de sangue, ele é ocasionado principalmente por sangue projetado a partir de rompimento de uma artéria, por exemplo. Porque o que vai acontecer? Você vai ter essa diferença de pressão do teu corpo para o meio externo. Então, esse sangue, ele vai ser projetado muito forte, principalmente em artéria. Quando é venoso, né, ela vai ter uma pressão mais lenta, né, uma pressão mais baixa. Já em arterial, não, esse sangue vai ser espirrado, projetado, muito nitidamente. Então, esse é o padrão, ele forma umas manchas mais arredondadinhas, e aí, obviamente, você tem esse escorrimento, né, quando é numa superfície vertical. E aí ele forma várias, né, percebam aqui várias gotas que foram, né, tem até o som. Ai, ai. Ok. Seguimos, já estamos terminando. Olha aí, ó, que eu falei, para vocês lembrarem. Alteradas por arrastamento, é diferente da transferência por arrastamento. A transferência por arrastamento que a gente falou antes era você transferir o sangue de um objeto ensanguentado ou de uma pessoa em uma superfície limpa. Aqui a gente tem o contrário. Quando tem uma superfície sem sangue, uma superfície limpa se arrasta sobre outra com sangue. Então, você vai alterar essa mancha. Aqui a gente já entrou nas manchas alteradas, tá? Esqueci de falar para vocês. Aqui já saímos da formação ativa, já acabou. Estamos lá nas manchas alteradas. Então, esse é um padrão em que vai ter essa modificação desse sangue, vai ser alterada essa mancha por conta que uma superfície limpa, sei lá, pode ser até a própria mão de uma pessoa, passou ali e alterou a mancha, tá? Então, você já vai ter essa marca ali que foi alterada.
Ok? Então, aqui a gente observa, ó, tinha provavelmente um cadáver aqui, e aí foi passado alguma coisa aqui que alterou. Aqui também tem um buraco, né? Aqui na parede também, tá? Outro tipo de alteração, alteradas por insetos. Ai, meu Deus, como isso pode acontecer? A gente sabe que quem estuda, né, ciências forenses, quem já estudou entomologia forense, sabe que os insetos são os primeiros colonizadores, né, de um cadáver. Então, a pessoa tá ali, aconteceu, né, o óbito dela, as moscas já, principalmente mosca, né, gente, já chegou ali. E essas moscas podem acabar alterando as manchas de sangue. E aí, o que acontece? Vai ocorrer uma microtransferência de contato, micro, porque, né, micro, patinhas, entre aspas, né, por contato dos tarsos de insetos sujos de sangue. Então, a mosca vai simplesmente sentar ali, parar em cima onde tem o sangue e depois vai pousar em outro lugar. E aí ela vai fazendo essas marcas, né, já vai carimbando, entre aspas, os locais. E aí, a primeira, né, de primeira vista, assim, você olhou, você fala, nossa, é um monte de manchas por espargimento, muito pequenininhas, mas é espargimento. Na verdade, não. Então, por isso que é importante esse olhar atento, né? Observem que aqui a gente tem várias microtransferências por contato dos insetos, tá? Também existem casos em que, quando já tá, né, já tem a fase larval, por exemplo, dos insetos, já tem a presença de larvas, elas também podem fazer esses desenhos, assim, onde elas vão se arrastando, né? Elas vão acabar se arrastando ali na superfície e, consequentemente, vão acabar alterando essa mancha, né? Vai causar toda uma estriação ali no local. E outro tipo de mancha alterada, a gente tem a secagem da mancha ou arrastamento por limpeza. Percebam que a mancha de sangue, eu fiz esse videozinho aqui para ilustrar isso. Ela tem uma ordem de secagem, né? Ela vai secar de uma forma. Vai secar sempre primeiro a superfície, para depois secar o centro, tá? A borda, aliás, perdão. Vai secar as bordas primeiro e depois o centro. Então, quando já passou alguns minutos, ali cerca de uns 10 minutos que esse sangue caiu aqui, e você for tentar limpar, já vai ficar com essa silhueta ali, bem desenhadinha do formato da mancha. Alguém quer perguntar? Tá. Quem quiser perguntar, pode. Eu não estou vendo vocês, só estou escutando. Pode falar. Pelo sangue dá para conhecer a vítima inteira ou não? Pelo sangue? Tem que ter o balcão de sangue, né? Ou não? Sim. Você diz análise genética? Sim. Você acha vítimas faz tempo e o sangue só, pelo sangue, tem o balcão de todo mundo hoje de sangue ou não existe? Um banco de sangue. O que eu sei que pode ser feito, por exemplo, você encontra, né, essa pessoa está sem identidade, né, você vai fazer uma análise genética. Se for possível análise genética por sangue, pelo com bulbo, tá? O pelo tem que ter o bulbo para ser feita a análise genética, não pode ser só um fio de cabelo pela metade. Enfim, se você tiver um material genético, você vai ter que comparar ele a outra coisa. E aí, o que é feito, por exemplo, em casos de catástrofe, né? Em que teve, sei lá, caiu um avião, digamos. Você não sabe mais quem é quem. Você vai comparar, provavelmente, com familiares da vítima, para análise genética. Você vai ter que ter alguém que reclamou esse corpo para comparar. Você sempre vai precisar ter a comparação entre amostras em genética,
Você não consegue simplesmente pegar uma amostra e ela te dá quem é a pessoa. O princípio da genética forense é a comparação entre a amostra questionada e a amostra de referência. Certo? Mas dá, pelo sangue. Pelo sangue você consegue identificar uma pessoa. E se queimar o corpo, consegue ainda achar pelo quê? Pelos dentes. Pelos dentes? Uhum. E aí, a odontologia forense, mesmo carbonizado. Ok? Vamos seguir, então. Okay. Já estamos finalizando, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que eu vou terminar, daí vocês perguntam tudo no final. Já está terminando, tem uns 2, 3 slides só. Acho que alguém perguntou ali se tem a ver com a coagulação. E sim, a mancha ela vai literalmente secando, né? Ela vai secando igual qualquer outra coisa que você deixa ali, que é líquido, que vai secar, vai evaporando, digamos, né? E vai secar, e vai ficar essa silhueta. Percebam aqui, tinha vários gotejamentos. Vocês, agora vamos testar o conhecimento de vocês. Vocês acham que esses gotejamentos aqui foram baixos ou altos de altura? Acho que baixo. Se fosse alto, teria mais respingos, é isso? Isso, baixo. Mesmo. Podem perceber que, olha, isso aqui foi bem baixinho. Você já consegue, assim, ó, a gente não fez análise da cena, né? Mas só olhando, você já consegue observar diâmetro pequeno. Pela borda. Borda, regular, o tamanho, né? O diâmetro pequeno. Então, isso você já consegue inferir que foi um gotejamento mais baixo. Porque, lembram da superfície, por isso que é importante a gente saber que superfície que a gente está falando. Aqui a gente está falando de uma cerâmica. Geralmente não é tão porosa, né? Depende, né, da cerâmica. Mas vai ter essas bordas mais regulares. E aqui provavelmente seja uma mancha por transferência de contato. Não sei dizer se... Isso, para mim, parece uma mão. Meio assim de lado, sabe? Não tenho certeza. Não sei ao certo do que é. Mas parece que é uma transferência por contato. E aí aqui ela já está totalmente seca. Percebam que... totalmente seca não. Secou uma parte e foi limpa. Por que a gente sabe isso? Porque se ela tivesse totalmente seca, o sangue estaria totalmente seco. Mesmo que passasse um pano, ele não ia sair. Um pano sem muita fricção, né? Ele não ia sair, ele ia ficar todo completo. Aqui você só tem a silhueta. Gabriela, essa era a minha pergunta, porque assim, a impressão que me passa, eu achava, sei lá, então eu penso errado, que o sangue, depois de um tempo, ele fica amarelado. Eu já vi uns casos assim. Amarelado? Ele tem a tendência a ficar mais amarronzado. Eu falo amarelado, mas é mais ou menos... Ele vai ficando mais marrom. Isso, aí ele vai ficando aquela, sei lá, uma coisa suja, não é um sangue tão vivo, porque tem casos, por exemplo, eu faço destro, tem vezes no meu destro que não fica um sangue tão vivo, fica aquela plasma do sangue, sabe? Mas dá para identificar quando eu faço destro. Eu achava que ficaria nesse mesmo naipe, assim, não fica tão vermelho como está isso aqui, ele vai ficando um pouco mais amarelado, mais marrom. Isso, mas não tão vivo assim. Não. Conforme ele vai secando, ele vai escurecendo, né? A amostra vai oxidando, querendo ou não. Então, ela vai ficando mais escura. Aqui é uma mancha recente. Então, eu tinha recém-feito e já esperei uns minutinhos só para fazer a borda e sequei. E passei, né? E mesmo se eu passar cândida, por exemplo, não vai ficar esse resíduo que você falou? Não, a olho nu, não. Tá. Você vai limpar. É a mesma, aí entra a análise do luminol, né? Que aí ele vai pegar a sensibilidade de micromoléculas. Aqui não, a olho nu você vai olhar, tá tudo limpo, mas colocou luminol, vai aparecer. E aí aqui, então, a gente sabe que não foi totalmente seca, justamente porque ficou esses furos, né? Ficou uma parte onde já foi limpo. Quando a mancha fica totalmente seca,
existem casos que ela seca e desprende. O sabor. Já falamos sobre isso. Ele se desprende e vocês já viram lasca de tinta? Acontece assim. Ele vai se desprender que nem a tinta, assim, quando seca e você raspa, assim, em algumas superfícies que ela solte, vai ser a mesma coisa. E aí esse sangue, inclusive, seco, feito essas lasquinhas, né? Como que eu posso dizer? Umas películas, eles podem ser transportados pelo ar. Olha que loucura que a gente pode, até onde a gente pode chegar, né, com a hematologia. Pode perguntar, Poliana. Eu até perdi o raciocínio. Eu perdi o raciocínio. Lembrei. Sim, eu estava observando essa mancha e ela meio que parece que é uma mão, assim, mas ao mesmo tempo eu fiquei com uma certa dúvida, porque aparentemente parece que quando ocorreu, o local não tinha tanta luminosidade, então passou um certo, vamos supor, digamos que foi um homicídio, entre aspas, porém não com o uso de armas nem nada do tipo. Aí a pessoa primeiro se livrou do corpo e depois foi limpar, depois de alguns minutos, foi limpar o local. Só que, vamos supor que seja à noite, então limpou, achou que passou um paninho ali rápido, tá tudo certinho, vou embora. Quando na verdade, tá lá todas as provas. Isso mesmo. A gente não sabe de fato o que aconteceu, mas essa tua análise é muito, né? Pode sim ter ocorrido exatamente isso. E as pessoas, elas tentam, né, na tentativa de limpeza mesmo, para ocultar, limpar a cena do crime e fazer isso. Ou também pode acontecer simplesmente porque passaram alguma coisa em cima, quando as pessoas curiosas, sabe, chegam lá e acabam limpando. O que é? Pode falar. Pode continuar, Gabi, já desativei já. Aí, estava desligado o meu microfone. E aí, por último, a gente tem aqui a área de sombra, que vai ser a ausência de mancha. Então, a gente falou de todos os padrões, né? Mancha passiva, mancha ativa, manchas alteradas. E agora a gente está na ausência de manchas. E aí a gente tem uma forma de ausência de mancha, que é a área de sombra, que vai ser a formação de mancha e a ausência de sangue por bloqueio de algum objeto ou parte do corpo da vítima ou agressor. Nessa imagem aqui, é de um experimento, né? Não é meu, mas é de um experimento que você tem um braço aqui. Você tem nitidamente um braço aqui bloqueando. Ai, meu Deus. Vocês estão conseguindo ver que para mim tá mudando aqui? Isso, é um sim, braço. dá para ver sim. Um braço e uma mão. Isso, né? dá para ver. Ok. Então, o que isso pode indicar? Por exemplo, até mesmo a posição do agressor no momento do ataque, né? Ali do espargimento, digamos. Então, você vai ter esse espargimento que às vezes pode ser bloqueado por algum objeto. E aí causar essa área de sombra. É meio que uma tatuagem, né? Da cena do crime. Beleza? Essa era a última. Então, aqui tá as referências, que é aquele livro que eu falei para vocês, Hematologia Forense da Identificação e Análise de Manchas de Sangue. E meu muito obrigada para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, né? Alguma coisinha que seja hoje, tá? Já vai ser muito bom. Eu vou voltar ali, peraí. Deixa eu voltar aqui para eu conseguir ver vocês e a gente falar mais alguma coisa, né? Se vocês quiserem. Eita. Aí. Primeiro eu, porque eu sou ADM, então primeiro eu.
Mais são. Gabi, muitíssimo obrigada. Mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Acho que é a sua terceira com a gente, né? Eu acho que é. Acho que já pode pedir música, né? Atitude 67. É, isso mesmo. Tem que ser, né? Vamos lá. Acho que vai ter que ter a quarta, porque muita gente não conseguiu assistir, então depois eu vou ver lá no grupo, quem tiver afim, a gente faz uma listinha e a gente faz a quarta. Com certeza vai ter mais gente do que só as que não conseguiram entrar, então, minha gata, né? A gente tem uma intimidade, a gente tem uma irmandade, é uma coisa linda que a gente se conversa sempre, e então, muito obrigada de coração. Ela sabe de tudo, então, acho que só meu muito obrigada, ela já sabe tudo que eu tô querendo dizer além dele, né? É isso. E, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar no chat um link, eu vou colocar como sol mesmo, porque... deixa eu só parar a gravação aqui.